você já tem me ouvido falar, e não é de hoje, sobre a agenda global. E você acredita que esse assunto a respeito da agenda global é um assunto verdadeiro. Mas saiba de uma coisa: muitas pessoas duvidam de que haja uma agenda global em curso. Muitas pessoas duvidam de que isso que o Rubens vem falando não é de hoje, seja algo verdadeiro. E principalmente, infelizmente, os irmãos evangélicos, porque estes foram doutrinados pelos seus pastores, desde que o Rubens começou a falar essas coisas, a não dar ouvido ao Rubens. E ao entender que tudo que o Rubens fala é mentira. Mas eu quero saber como os pastores vão se explicar desta vez para os seus membros, já que a agenda global é algo real e verdadeiro. E este vídeo que eu estou trazendo agora é uma prova inequívoca de que existe uma agenda global em pleno curso. E aí vai um alerta aos navegantes. O Brasil está atrasado com relação à agenda global. A empregada dos senhores do mundo, ela conseguiu renovar o seu contrato justamente porque é uma peça importante na América do Sul para dar continuidade à agenda global. Por isso a Dilma foi reeleita, para continuar com a mão no arado em função dos dominantes deste planeta. Então, anteninhas ligadas, porque muitas coisas que você nunca ouviu falar delas vão acontecer no Brasil, neste mandato da Dilma que está se iniciando. Por quê? Porque o Brasil precisa acompanhar a agenda global em favor dos Illuminati. E você sabe muito bem que os países mais desenvolvidos são os primeiros a estarem em dia com a agenda global. E é o que vem ocorrendo neste momento na Suíça. A matéria que você vai ver agora é a respeito disso. Fala da Suíça. E na Suíça, um grande passo em função da agenda global está sendo dado exatamente neste momento. O vídeo que você vai assistir foi publicado aqui para mim anteontem. E nós já estamos colocando ele aqui para você assistir. Para mim, que estou fazendo esse trabalho aqui, na data que eu estou fazendo, para mim foi anteontem este vídeo publicado. Você vai ver ele aqui em português. E diz respeito a uma campanha massiva na televisão da Suíça, conclamando o povo a ficar do lado da despopulação, para colocar o povo ao lado da redução populacional. E você sabe que os Illuminati, os senhores do mundo, eles sempre usam argumentos convincentes para apresentar à população a fim de dominar a opinião pública, a fim de trazer esta opinião pública para o seu lado. E esta propaganda, ela é muito apelativa para a opinião pública. É de fazer a gente ficar assim temerosos, porque no momento de acontecer isso no Brasil, agora, assistindo a este vídeo lá da Suíça, nós já teremos uma noção de como será aqui, quando a televisão começar a apresentar a redução populacional como algo positivo. Então nós já estaremos vacinados e já estaremos preparados para receber essa informação e refutá-la. Mas aquelas pessoas que não se ligam nesse tipo de assunto na internet, mas ficam atrás de artistas, de bobeiras, de palhaçadas, de risos, de pessoas fazendo coisas cômicas e ridículas em troca de views e de monetização de vídeos. As pessoas que ficam atrás deste material na internet não vai estar preparada para refutar esse tipo de informação quando ela chegar no Brasil, porque ela vem de um jeito que você vai ver agora, é assustador. A população fica realmente ao lado dos senhores do mundo. É convincente a propaganda. Os argumentos são fortes. Mas no final, a razão destes argumentos não será outra, senão justificar a morte de milhões de pessoas ou bilhões de pessoas. Porque tem a ver com a eugenia,
tem a ver com a redução populacional. Esta propaganda que você vai ver agora, que é um reclame que já está passando na televisão da Suíça, conclamando o povo a votar a favor da lei que um grupo criou. A lei se chama, e o movimento se chama Stop População. Stop População significa chega de gente no planeta. E é uma ideia não só para a Suíça, você vai ver na propaganda, é para todo mundo, é agenda global, não é agenda local. Mas começa a ser veiculada na Suíça. A Suíça é o primeiro país do mundo declaradamente a conclamar a população para um assunto sobre redução populacional. O que o Rubens vem falando já há 6 anos está acontecendo agora como se fosse uma realidade quando o sol nasce e apresenta no horizonte as formas, as montanhas, as casas. Você está vendo nitidamente acontecer a agenda global, aquilo que nós falávamos, que vinham das sombras. Há 6 anos atrás estão na realidade, à luz do dia. A Suíça teve coragem de sair na frente. É um país bem evoluído. É um país de primeiro mundo. E é da Suíça que vem esta divulgação, conclamando a população para votar a favor do primeiro movimento deste grupo, em favor da redução populacional. Você deve prestar muita atenção neste material que está chegando de primeira mão, porque ele diz respeito a muitos aspectos da nova ordem mundial. O jeito de se conduzir um tema deste, que não é polêmico, ele é terrível, já que poucos irão sobreviver e a probabilidade é dessas pessoas mesmos que votarem a favor, 90% dessas pessoas serem mortas. Mas agora é hora de movimentar as leis. E agora traz a iniciativa popular, a população, o povo, a opinião pública para esse debate. Até onde a Terra deve continuar aumentando a sua população? E é claro, você não vai vir aqui falando em matar as pessoas logo de cara. Eles estão falando em proibir a entrada de imigrantes. É bem sutil, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Eles vêm devagarzinho. E aos poucos a população vai acostumando com esse tema, porque o problema aí, de início para eles resolverem a barreira deles, é o preconceito. É a questão da ideia da população de parar para pensar se alguns têm direito ou não de continuar vivendo. Mas é este o tema que eles estão trazendo. O tema é este, e isso me faz lembrar. Eu não gosto muito de misturar as notícias do dia a dia com as coisas das escrituras. Mas do jeito que está escrito, as coisas estão acontecendo, então fica impossível para o Rubens não lembrar de fatos da escritura. Existia um local chamado Sodoma, que era uma cidade ao lado das Campinas do Jordão. Era próspera, tinha comida, porque tinha água, tinha muito alimento. E ali aquela população não deixava mais ninguém entrar. Eles viviam ali dentro bem, com uma vida regalada. A Escritura diz que tinha fartura de pão, e as pessoas eram soberbas porque eles tinham, os de fora não tinha nada. E as cidades tinham muros grandes. E Ló foi condenado por aquela cidade, porque ele trouxe para dentro da cidade 2 homens que, na verdade, sem saber, eram anjos, mas não podia levar ninguém para ali, porque ali era um local que já tinha uma população já limitada. A Suíça é este padrão de Sodoma hoje. A lei é para não permitir que pessoas venham buscar seus parentes ou amigos para morar com eles. Não pode mais entrar na Suíça depois dessa lei aprovada. A lei está sendo tramitando no Congresso de lá. E a opinião pública está sendo mobilizada para votar a favor da lei. Stop População é o nome da lei. E é um grupo articulado, preparado, montado, cuidando desta lei. Este grupo não é novo. Ele foi criado em 1970 e vem atuando devagarzinho, e agora chegou a hora de mostrar os tentáculos, mostrar as garras. E agora é hora do pega pra capar. Começou! E pelo jeito não vai mais parar. Nós compartilhamos o planeta com mais de 7 bilhões de pessoas e o espaço para cada um vem diminuindo. Muitos países vivem em condições de miséria por isso.
É imperativo trabalhar para resolver este problema, não só no interesse da Suíça, mas para o bem de todo o planeta. A fim de limitar os danos graves causados pela superpopulação, a Ecopop lançou o Stop População em favor da conservação das bases naturais da vida. A iniciativa Ecopop levanta discussões além das fronteiras nacionais. Ela sente o pulso da situação e inspira a todos aqueles que se preocupam com a natureza a lutar contra a destruição do meio ambiente. Mas quais são os objetivos da iniciativa Ecopop para resolver o problema global da superpopulação? Nossa iniciativa oferece soluções para a Suíça e os países do mundo em desenvolvimento. Vamos falar da Suíça. Nós, suíços, somos uma nação próspera e nossas necessidades são enormes. E é por isso que no passado cobríamos vastas áreas, vilas, com casas, estradas. Quem precisa de uma Suíça de 10 milhões de habitantes? Isso apenas arruinou o melhor que nós temos, a natureza, a qualidade de vida. Portanto, a iniciativa Ecopop impõe um limite à imigração líquida de 0,2% da população residente. Nos últimos 7 anos, em nosso país, a cada ano, uma média de 160 mil pessoas migraram para cá, enquanto 90 mil pessoas deixam a Suíça a cada ano. A imigração líquida é, portanto, 70 mil pessoas por ano. Conseguindo aprovar a lei, 0,2% da população residente significa que apenas 16 mil pessoas poderão se mudar para a Suíça. Os imigrantes tiram de nós 70 mil empregos por ano. A iniciativa Ecopop, portanto, propõe a redução em 1/3 da entrada de imigrantes, para mantermos um número de pessoas que seriam suficiente para as nossas necessidades econômicas e culturais. Nossa população continua crescendo, como em todo o mundo. Por volta de 1800, a Terra foi povoada por 1 bilhão de pessoas. Se passaram 100 anos para que atingisse 2 bilhões. Agora, para um aumento desta magnitude, bastam apenas 12 anos. Nós não podemos continuar assim. A iniciativa da Ecopop é para parar a destruição progressiva da natureza. Cabe a nós, portanto, os habitantes da Suíça, promover um crescimento que não comprometa o futuro. Assumir a responsabilidade para gerações futuras. Enquanto nós estamos lutando com trens superlotados e paisagens horríveis, a superpopulação em diversos países está causando fome e pobreza. Seus habitantes estão presos em um círculo vicioso e que não podem sair de lá por si só. Simplificando um pouco, a situação então é esta. Nos países pobres, as crianças são forçadas a trabalhar e, portanto, não têm acesso à educação. Isso iria prepará-los para o planejamento familiar e a sexualidade. Esta é a origem dos outros 80 milhões de gravidezes indesejadas, colaborando para o crescimento da população em geral. Uma jovem sem educação não tem a capacidade de adquirir autonomia financeira. Por isso, ela e seus filhos permanecem presos à pobreza. O objetivo da Ecopop é interromper este círculo vicioso de forma prática, facilitando países em desenvolvimento a ter acesso à educação e, em seguida, ao planejamento familiar e à contracepção. Desde que a ONU declarou em 1968 que o planejamento familiar é um direito humano, 10% da nossa assistência ao desenvolvimento é usado para que esse direito seja respeitado. É a ajuda mais importante para derrotar a pobreza persistente e a miséria. Extensa pesquisa mostra que as mulheres que têm a oportunidade para planejar os nascimentos têm seus filhos mais tarde e têm menos filhos. São mais educados e geralmente mais felizes. A ajuda ao desenvolvimento equilibrado se faz necessário. Por isso, a nossa iniciativa vai à raiz do problema em favor da vida de forma independente e mais individual. Os países em desenvolvimento precisam cuidar do planeta. Não podemos permitir o crescimento infinito. Isso irá acabar com os recursos que necessitamos. Vote sim a favor do Stop População, a fim de preservar as bases naturais da vida para nossos filhos e para a natureza.